Boa noite a todos. Vamos dar início então à nossa última reunião desse ano. E antes de mais nada, eu agradeço a vocês estarem aqui conosco, porque hoje é uma noite bastante especial. É a nossa celebração de tudo que nós recebemos de Deus maravilhosamente para este ano. Todas as oportunidades, todos os recursos. E hoje vamos falar então de Natal de verdade. Vamos começar lendo uma página, foi tirada assim, de uma palestra do Divaldo Franco, que diz assim, como devemos celebrar o Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Então, Divaldo nos disse assim, o Natal é o momento culminante das bodas da humanidade com Jesus. Não é uma data na história, porque Renan, não sei quem é, asseverou que Jesus foi tão grande na história que não nasceu dentro do calendário. Ele dividiu a história entre antes e depois dele. O Natal significa uma evocação deste momento sublime em que o Rei Solar desceu à convivência com as criaturas humanas miseráveis, sem se tornar miserável. Quando ele conviveu conosco, os pecadores, sem se tornar um igual pecador. Quando ele nos ensinou a amar a luz e dizer que a pobreza era o maior dom, mas não a pobreza da miséria que leva o indivíduo ao desespero, aquela pobreza de ambições, a pobreza do ego, a pobreza do ódio, a pobreza das vaidades. Isto é o Natal. Lamentavelmente, celebramos o Natal sem se lembrar do aniversariante. Então, gostaria de dizer, o Natal de Jesus é momento que ele nasce ou renasce em nossos corações. Celebre a data que se tornou famosa principalmente pelo marketing muito bem elaborado pelas potências dominadoras do mundo na área dos negócios. Mas celebre o Natal de Jesus amando, perdoando alguém que ofendeu você, desculpando aquele que não entende, sendo melhor mãe, melhor pai, melhor amigo, melhor irmão. E na noite evocativa, não esqueça de dizer aos seus filhos o quanto você os ama, mesmo que aparentemente eles não mereçam. Dizer ao parceiro o quanto ele é importante na sua vida e tornar-se você importante em outras vidas. Quem conhece a Jesus, nunca mais é o mesmo. Quando ele se junta à nossa alma, nós exteriorizamos o brilho estelar, que magnetiza outras pessoas, que veem a claridade do amor refletida em nós, sem maiores preâmbulos, sem muitas indagações. Jesus, portanto, é a bênção dos céus que desce à terra numa ponte para levarmos a terra em direção dos céus em nome do amor. Muito linda a mensagem do Divaldo, né? Jesus, esse mestre maravilhoso, que desceu das suas alturas esplendorosas, que ainda estamos muito distantes de compreender essa região espiritual em que Jesus habita, para vir até nós, na nossa escuridão, na nossa brutalidade, para nos ensinar os caminhos do amor. E aqui estamos nós, 2022 anos depois, tentando exercitar plenamente esse amor. Com certeza hoje já somos muito melhores do que fomos no passado,
porque já ouvimos esse chamamento. E com certeza, na próxima encarnação, nos próximos anos, seremos ainda muito melhores. Depois dessa preparação, dessa energia que nos envolveu a todos nós, dos dois lados da vida, somos gratos, né, pela escolha de estar aqui, nesse momento, que a gente possa abrir o nosso coração, a nossa mente, e reter essas energias que irão cuidar de todos nós, a partir de agora, até o final dos trabalhos dessa noite. Que estejamos plenos nesse manancial de luz. Que possamos estar ligados, aproveitando toda essa energia que cairá sobre nós. Uma energia de Jesus. Ele hoje, por tanto falar nele, esse mês inteiro, nesse momento mais ainda, ele cada vez se aproxima mais. E ele está bem pertinho de nós nessa noite. Que a gente possa ter certeza desse amor, desse carinho, dessa cumplicidade e desse belo tratamento que todos nós iremos ter agora. Deus seja por nós, graças a Deus. Bem, meus amigos, hoje é o nosso dia de Natal, né? É uma ceia de Natal espiritual diferente, onde nós podemos, como deveríamos fazer em casa. Em casa, quando a gente consegue fazer uma prece, já está bom, né? Que às vezes aquela correria, né? Então aqui é a nossa noite de Natal. Nós passamos o ano inteiro estudando a mensagem do Cristo, refletindo, e esperamos que nesse final do ano já estejamos um pouco melhor do que quando começamos o ano, né? Quantas coisas nós escutamos aqui, né? Quantas reflexões o nosso mestre amado fez de tudo para que chegasse aos nossos ouvidos, aos nossos corações, né? E eu gosto muito desse capítulo, capítulo 6, que é o Cristo Consolador do Evangelho, né? É lindo. Eu não vou ler ele todo, vou ler só um pedacinho, mas como nós falamos muito de Jesus durante o ano inteiro, como essa casa tem essa função de abraçar, de consolar, então nós teríamos que trazer nesse último dia uma palavra do Cristo, uma palavra do seu Evangelho sobre consolação. No atual estágio evolutivo que nós estamos, nós precisamos muito de colo, concordam? Nós precisamos de colo? Precisamos, né? Nós somos, às vezes, crianças que choramos por coisas nada a ver, mas sofremos. E Deus olha para a gente com misericórdia. Ele sabe que as nossas dores, mesmo aparentemente pequenas, machucam. É o nosso grau de evolução ainda dói, né? Então precisamos muito dele. E precisamos chegar no final do ano, mais do que nunca, pensando nele, pedindo força a ele, para que a gente continue na nossa caminhada. Então o Cristo Consolador, capítulo 6, diz assim, um pequeno trecho, para a gente lembrar. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Nós precisamos, nós estamos aflitos, sobrecarregados? Precisamos ir ao Cristo? Acho que sim ainda, né? Tem hora que a coisa pesa um pouquinho, a gente se sente sobrecarregado, mas ele disse, vinde a mim, vamos até ele, eu vos aliviarei. Olha, naquele momento de dor imensa que possamos estar passando, ao lembrarmos dessa frase, a gente pensa em Jesus, e aí vem uma força dele maravilhosa. Não fica uma oração sem resposta, nós temos que ter essa certeza. E durante todo esse ano nós falamos muito disso.
buscamos aumentar essa nossa ligação com esse irmão tão querido, que veio pessoalmente aqui na terra nos trazer a sua mensagem. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Coisa linda, ele não pede nada absurdo para nós. Toda a mensagem de Jesus é de paz, serenidade, tranquilidade, amor, né? Isso tudo faz muito bem quando nós semeamos isso no nosso coração, né? Aí vem um pequeno trecho aqui do Evangelho que diz assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aqueles que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou de Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Essa compreensão das leis divinas, esse entendimento profundo, nos ajuda a encarar a vida de uma forma mais serena, mais tranquila, com mais equilíbrio, afastando às vezes o desespero. E o desespero não resolve nada, né? Só fecha a nossa visão. Então, quando nós temos um pouco mais de fé e compreensão, a dor fica mais leve, né? Existe até uma palestra da Anete que fala: com Jesus, né? Com Jesus o fardo fica mais leve. Ela provou isso, acho que até na universidade, num trabalho, né? E realmente, com Jesus fica mais fácil. Quando você compreende que tudo tem uma razão de ser, que nós não estamos sozinhos, fica mais fácil da gente passar. A dor vai ser um pouco menor. Vai doer, porque a gente precisa ainda da dor para aprender. Infelizmente ainda precisamos. Mas vai ser muito mais fácil quando a gente tira do coração o quê? A revolta, o ódio, o amargor. Porque isso detona o nosso sistema imunológico, o nosso sistema nervoso. Então, quando você está com Jesus, você se fortalece, você arranca de você a revolta. A revolta é um sentimento tão delicado, né? Que mexe com o nosso sistema nervoso, desequilibra a alma. Não que a gente tem que ser um cordeirinho, não, nós temos que ter na vida equilíbrio, não desperdiçar energia. E Jesus até isso nos ensinou. Ele tinha firmeza no sim, sim, não, não, né? Na sua postura diante da vida, nos ensinando o tempo todo como nós deveríamos agir, né? E ele diz assim, ainda aqui o Evangelho: entretanto, Jesus, né, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Ele coloca uma condição, Jesus. Será que nós já aprendemos um pouco dessa condição para que Jesus venha nos consolar? Qual será essa condição? Será que é tão difícil assim? Ele diz assim: essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Lindíssimo, né? Então é uma honra muito grande estar aqui falando de Jesus, fazendo o nosso Natal entre a família do Deus, Luz e Verdade, porque nós formamos uma família, né? Uma família com mesmos ideais, com vontade, né,
de aprender com Jesus, com a vontade de se tornar melhor, mesmo aqueles que se afastaram um pouco e voltaram, não se desligou dessa família, porque essa família é muito forte. Os valores que nós aprendemos aqui são valores profundos que tocam a nossa alma, né? Então, falar de Jesus é um momento muito especial. Esse mestre amado, que tem um amor que nós não conseguimos imaginar, esse amor que ele tem por cada um de nós, não nos desampara nunca, está sempre nos ajudando, mandando alguém, uma pessoa, um amigo, um espírito de luz, sempre nos assessorar. Nós nunca estamos sozinhos, nunca estamos abandonados, né? Então, nesse Natal, nós que vamos passar em família, no mínimo uma prece, um Pai Nosso em agradecimento a Jesus. Já está bom, ele não quer muita coisa não. A gente reúne a família toda, a gente dá as mãos, e eleva o pensamento a Jesus, agradecendo toda essa energia boa. Isso é muito legal, isso traz uma força especial para a família, né? Falar de Jesus, sentir Jesus no nosso coração, né? Mestre amado, nós agradecemos por tudo. Estamos aqui na nossa noite de Natal, celebrando a sua chegada à Terra e reconhecendo todo o teu carinho por cada um de nós. Graças a Deus. E eu achei eu gosto de, todo final do ano é mais ou menos isso, a gente bate um papo, a gente quer que as pessoas falem, que as pessoas dêem talvez o seu testemunho. Essa casa que mesmo na pandemia se manteve aberta, fechou por pouco tempo, porque a gente sentiu a necessidade de Jesus mais perto de nós, aqui nessa casa, atendendo as pessoas que precisavam de carinho e também ao plano espiritual, que estavam precisando de socorro. Então nós temos uma alegria muito grande de ter mantido essa casa aberta, enquanto o movimento espírita quase todo estava fechado e algumas casas ainda estão fechadas. Mas somos trabalhadores da última hora, nós somos trabalhadores de Jesus e precisamos testemunhar hoje que está muito mais fácil. Não precisamos entrar naquelas arenas que éramos jogados aos leões, né? E aqueles cristãos com aquela fé, aquela coisa maravilhosa, entravam cantando e não sentiam nem os ataques dos leões, pela sua fé, pela sua garra. Hoje não, nós não precisamos disso. Hoje temos mais liberdade, a humanidade evoluiu, então nós podemos falar claramente aqui de Jesus e agradecer ao Mestre. Então nós temos uma mensagem que nós distribuímos a vocês, e eu pedi a algumas pessoas, né, eu dividi essa mensagem em 7 partes, e entreguei na mão de algumas pessoas, para que elas lessem e falassem alguma coisa aqui, para dar uma dinâmica, né, no trabalho aqui. Quem está com o número 1? É a Sheila. Então vem cá. Boa noite. Então, o tema é A Missão de Jesus, por Cleto Brutti. A missão do Cristo não iniciou na manjedoura e não terminou no Calvário. Jesus esteve trabalhando pela humanidade terrena desde a formação do nosso planeta. Ele foi, é e sempre será o grande administrador, o governador espiritual da Terra. Então, aproveitando esse trechinho, né, que caiu para mim, o que eu posso dizer, e que eu acho que todos nós aqui já sabemos, né, que todo esse amor pelo Cristo já vem antes dessa Terra acontecer, né, desse planeta se formar. Já vem um trabalho aí de longos, muito tempo, para que fosse fornecida essa casa, para que nós, espíritos, né, nessa condição, estivéssemos aqui. E dentro dessa órbita, desse planeta, a gente tem esse carinho dessa casa, que eu estou aqui há bastante tempo e posso dizer para vocês que
sem Jesus não dá. A gente tem que ter essa certeza, essa convicção, mesmo na hora da tribulação. Aí é que a gente tem que ficar mais firme ainda, porque, como a Solange falou, quando você está desesperado, a solução não vem. Mas se você respira fundo e fala, coloca na mão de Deus, coloca na mão de Jesus, desses mentores maravilhosos, os nossos mentores, eles sabem o que a gente precisa para continuar, né? E continuar da melhor maneira, né? Então vamos abraçar esse Jesus, dar aquele abraço, né, de feliz aniversário, porque na verdade o Natal de Jesus é todo dia. 2, quem está com 2? Antônio. Ele encarnou para mostrar aos seres humanos que todos são irmãos, filhos do mesmo Pai e tendo a mesma destinação. Que a lei de Deus é o amor. Veio apresentar Deus aos apóstolos e ao povo, como Pai de todos os homens. Um Pai que ama todos os seus filhos com igualdade, fraternidade, justiça e misericórdia. Um Pai que nunca pune os filhos, corrige-os, perdoando sempre. Um Pai que não deve ser temido, mas amado. Jesus diversas vezes deixou claro que ele não veio mudar a lei. Ele veio mostrar como cumprir a lei. De uma forma muito simples. A lei já era conhecida e ele seguiu todos os ritos normais naquela época. Mas ele seguiu a lei como ela deveria ser seguida. Não da forma mosaica que separava uns dos outros, fazia com que determinadas tribos se sentissem melhores que as outras, ou que uns fossem punidos sem remissão. Ao contrário, ele veio exemplificar. O que ele veio fazer foi exemplo. Exemplo que, infelizmente, a gente ainda tem dificuldade de seguir, né? Ele veio só mostrar como a gente deveria se comportar diante da lei, amando, perdoando, compreendendo, tendo confiança. Passou pelas suas provações, passou pelas suas provas, passou por algumas tentações. Talvez a maior de todas tenha sido aquela no Monte das Oliveiras, né? Onde ele mostrou resignação, confiança no Pai, força, né? E mostrou que, apesar da prova que ele iria passar, da experiência que ele iria passar, ele confiava no Pai. E ele disse que se fosse da vontade do Pai afastar aquele cálice, né, seria, sem sombra de dúvida, mais confortável, mas que se não, que se fizesse a vontade do Pai. A gente fala, Pai Nosso, seja feita a tua vontade. E aí? Outra coisa que aprendi uma vez numa palestra num irmão, foi até o Sardinha que falou isso. Nós temos que começar a olhar Jesus como nosso irmão mais velho. Aquele irmão que a gente conversa, aquele irmão que a gente confia, aquele irmão mais velho que a gente bate um papo com ele quando a coisa está difícil. Porque ele tem mais experiência, ele sabe como é que a coisa é feita, ele sabe como se proceder. Tá? E como disse a Solange, vamos pensar no aniversariante. E talvez, quem sabe um dia, a gente celebre o aniversário dele todos os dias da nossa existência. Esse dia vai chegar. Tomara que não demore muito. Isso aí, gente. Jesus no coração. 3, Beth? Jesus, embora não tenha deixado nada escrito, não tenha criado nenhuma religião, não tenha ostentado nenhum título terreno, a não ser o de mestre, não tenha fundado escolas e nem templos, tem sua mensagem viva entre nós, porque ele fez dos locais por onde passou seus templos.
fez do seu modo de viver a forma de transmitir suas lições. Sua vivência foi tão expressiva que a história da humanidade está dividida entre antes e depois dele. Nós ouvimos isso naquele texto inicial, né, que o Ricardo leu também. Jesus não escreveu nada. João, evangelista, né, falou que se tudo que Jesus fez fosse escrito, não haveria espaço para os livros na terra, porque era muita coisa. Então, isso que ficou é que foi o mais importante, né? A vivência dele, os exemplos dele, deixaram para nós, 2022 anos depois, nós ainda lembramos dele com clareza, porque seus apóstolos entenderam a mensagem, foram multiplicadores dele, e até hoje nós temos a oportunidade de conhecer essas mensagens dele. Então, sejamos esses multiplicadores também, através da nossa vida, da nossa vivência, dos nossos exemplos. Ainda erramos? Bastante. Mas aquilo que já aprendemos, que possamos colocar em prática, mostrando, não por exibicionismo, mas por aprendizado, por vivência evangélica, aquilo que ele deseja que nós façamos, que é transmitir o seu trabalho. Força poderosa desse irmão, né? 2000 e poucos anos, a mensagem dele hoje em dia está mais forte. Que incrível, né? Que força é essa? A força do Criador da nossa terra. É uma energia muito poderosa, que a gente não consegue imaginar. E às vezes, quando nós estamos na oração, a gente pensa em Jesus, e a gente tem que ter certeza que essa energia chega em nós, porque é um poder atômico muito grande. É pensar nele rapidamente ele chega ao nosso coração, na nossa mente. Ter essa certeza ajuda a vencer barreiras e a gente se aproximar dele, né? 4. Quem está com 4? Ah, Luana. Jesus ensinou ao mundo que o reino de Deus está dentro de nós. Eu acho essa frase muito linda. E que cada um pode realizá-lo pelo perdão e pelo amor ao próximo. Mostrou que para conseguir a elevação e a felicidade é preciso a vivência e a prática de virtudes como humildade, a bondade, a caridade, o amor. E no amor resumiu toda a sua religião e toda a sua filosofia. Bom, quando eu penso em Jesus, eu penso como um colo bem quentinho assim, como um consolo, como um conforto, de amor, de aprendizado, porque eu acho que ele esteve aqui para nos ensinar, para nos mostrar que assim, nós somos capazes. Um dia a gente vai conseguir. E um dia começa agora. O nosso trabalho começa agora, né? Para ele também não foi fácil. Vocês imaginam, ele sabia tudo que ele ia passar, né? E ele estava lá por nós, para ser exemplo para nós. Então, quando eu penso em Jesus, eu penso como um amor dentro de nós, que temos que vivenciar, que temos que trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. O perdão, principalmente, né? Quantas pessoas aí adoecendo por falta do perdão. O perdão é muito importante. A gente fala aqui muito do amor, mas o perdão e o amor são primordiais para chegar a Deus. E para a nossa elevação também espiritual, para a nossa elevação moral e para tudo que Deus espera de nós e que um dia vamos conseguir, se Deus quiser chegar lá. Quando acho que com o Antônio, falava muito da questão de irmãos, né? Nós somos talvez pessoas tão diferentes, né? E se a gente abrir esse leque, olhar o irmão que está lá no presídio, o irmão que está pela rua, o irmão que está no vício, e pensar, ele é meu irmão. É uma coisa assim que para a gente talvez fique difícil de interiorizar. Todos nós somos irmãos. Não é irmão de uma nação, de uma família. Todos. Aquela pessoa mais difícil, ele é nosso irmão. Ele vai alcançar a sua evolução, o seu tempo, e vai chegar lá também. Todos vão chegar para o caminho de evolução. Então nós temos que entender isso.
Isso é a base também do perdão. Quando nós entendemos essa questão da evolução de cada um, que todos um dia vão superar as suas dificuldades, as suas diferenças, e vão se aproximar de Deus, e vão quebrar essa agressividade, a maldade, que a maldade é uma coisa passageira, né? O mal não é de Deus. O mal ainda vem do homem que não entendeu as leis divinas. Então, essa visão é complexa, né? Delicada, de entender essa irmandade, de entender que Jesus olha para a gente, que tem 5 minutos de evangelho, mas olha para aquele que é materialista, aquele que matou, que roubou, que fez coisas terríveis, mas ele olha com o mesmo carinho, com o mesmo amor, né? E nós aqui, cheios das nossas sabedoria, estamos só apontando. A gente não faz isso? É do nosso momento, da nossa evolução. A gente esquece isso, que somos todos irmãos. E aí precisamos trabalhar em nós esses sentimentos, né? Porque cada vez que você julga alguém, você está gerando uma coisa pesada dentro de você. Uma coisa, né? Isso faz mal, não é o outro não. Lógico que a energia, coitado, vai chegar nele, mas eu estou gerando isso em mim. Eu estou gerando rancor, ódio, julgamento. Isso desequilibra, porque as leis divinas não passa por isso. As leis divinas são sempre de harmonia e de amor. E qualquer gesto que façamos, de palavra, de ação, de pensamentos, que foge a essa lei, nós sofremos a consequência. E por isso aprendemos, né? Às vezes pela dor, às vezes pelo amor. Vamos lá. Com Jesus fica mais fácil. É o 5, é isso? É? Quem é 5? Boa noite. Como ele sabia... Se você quiser, pode ir um pedacinho e falar. É porque é um pouquinho grande, eu vou dividir aqui, tá? Como ele sabia que o ser humano ainda não estava preparado para entender todas as suas lições e que muitos dos seus ensinos seriam mal interpretados, comprometeu-se a enviar outro Consolador que permaneceria entre nós. Então, gente, eu vou começar para que a gente entenda um pouco do que Jesus, não querendo entender Jesus totalmente, que a gente não consegue ainda, mas eu vou tentar fazer aqui um paralelo para que a gente entenda o tamanho da bondade dele com a gente, né? Vamos imaginar, todos aqui já tiveram contato com criança alguma vez na vida, né? E aí vamos imaginar que alguma criança chegue para a gente e pergunte assim: o que é o sol? O que são as estrelas? E uma criança de 3 anos, a gente tenta explicar, mas às vezes faltam até palavras no vocabulário da criança para entender, não é isso? Então vamos imaginar que a gente vai falar o que para essa criança? Olha, mais para frente eu te explico melhor. Porque a gente sabe que por mais que a gente tente, com todo o carinho e inteligência que nós temos, e a criança também, ele ainda não está pronto a entender aquilo que foi perguntado. E assim Jesus agiu conosco. Ele nos prometeu que quando estivéssemos prontos, nós receberíamos essa lição com maior profundidade. E aí, qual seria, né, essa lição com maior profundidade? Só para encurtar, porque ainda tem mais para ler, ele nos trouxe o Consolador prometido, que é a nossa terceira revelação, que é o nosso espiritismo, né? Nosso estudo, nossa vontade de crescer com a fé e com a razão. E aí ele continua aqui, a mensagem. Quando as manifestações espíritas ecoarem em todas as partes do planeta, trazendo notícias de que a vida continua, que a morte não existe, Jesus, cumprindo sua promessa, estava na direção da equipe de espíritos superiores encarregadas de divulgar uma nova doutrina filosófica, científica e religiosa,
capaz de servir de instrumento para a transformação moral da humanidade. Olha só que lindo. E aqui não está falando de religião somente, está falando de filosofia, né? De ciência e de religião. Os três caminhando juntos, caminhando com a razão. A fé, ela está aqui baseada na razão, não só na emoção. Não é só o acreditar por acreditar, é o acreditar porque nós temos comprovação, é o acreditar porque nós chegamos a essa conclusão, para que não fique somente no campo do empírico, né? do achismo. Nós temos provas, basta a gente estudar, está tudo a nosso acesso, né? A doutrina espírita, fundamentada nos ensinamentos morais do Cristo, assume esse papel de consolar e orientar-nos quanto à nossa vida e destinação. Olha só, é um manual muito simples, que começou com a passagem de Jesus aqui na Terra. Como foi dito aqui, começou bem antes, mas para nós, seres humanos, começou com a passagem de Jesus aqui na Terra. Só queria lembrar uma coisa. Hoje nós temos um templo, né? Todo local onde se reúne para falar das obras de Jesus é um templo. Então, hoje nós temos aqui um templo, ou tem as igrejas, tem um espaço para isso. Mas vamos lembrar, na época de Jesus existia um local que ele pudesse aglomerar as pessoas e falar? Juntar? Não. Ele com muito pouco, não vou dizer sem nada, porque ele tinha muita coisa. Ele tinha roupa para vestir e ele tinha quem desse de comer. Mas ele só com isso, ele foi andando pela terra, onde os pés puderam levar. E ele foi deixando no caminho por onde ele passou, somente ensinamento e amor. Mais nada. Nós criamos as leis que confundem, nós criamos as doutrinas que confundem, nós criamos as interpretações que confundem. Ele veio somente ensinar o amor e a caridade, é a base. Todo o resto veio depois. Então, toda essa divisão, onde cada grupo acha que está mais certo que o outro, fomos nós, seres humanos, falhos e ainda muito pequenos, na infância da vida espiritual, que criamos. Mas se a gente for voltar lá no começo, não existe religião certa ou errada. Existe atitude certa e errada. E nós erramos muito mais ainda do que acertamos. Mas Jesus sabia disso. Por isso que ele, além do evangelho vivo, que foi ele aqui na terra, ele nos deu o Consolador prometido, que é a nossa doutrina. Nossa doutrina, ela é esclarecedora, ela é consoladora, ela é amor, caridade, é tudo isso junto, com a fé, com a razão, com a ciência e com a filosofia. Eu sei que para muitos ainda é difícil essa compreensão. Por isso que nós que já estamos aqui, nós temos o dever de entender o nosso irmão que ainda não consegue alcançar. E nosso dever vai muito mais além do que isso. Nosso dever, ele está principalmente daquele portão para fora, fazendo de Jesus, dos passos dele, aquilo que a gente pode levar para a nossa vida. Não precisando ser bom, ser honesto, ser justo somente aqui dentro, mas principalmente lá fora, aonde muitas são as tentações, aonde muita gente ainda precisa de amor. E é essa igreja, é esse templo, é essa religião que a gente tem que seguir lá fora. Assim como Jesus fez. Ele não precisou de um teto sobre a cabeça dele. Ele precisou de pessoas. Percebam que ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele não fez. Ele não fez. Ele acolheu pessoas imperfeitos como nós, que ele sabia que quando ele não tivesse mais encarnado aqui na Terra, que iriam dar continuidade ao trabalho dele. E só por isso é que nós hoje podemos ter oportunidade de estarmos aqui. Porque se não fossem essas pessoas imperfeitas, nós não estaríamos aqui. Então, que nós sejamos discípulos de Jesus, assim como aqueles daquela época puderam estar ao lado dele. Que assim seja nessa noite.
Eu só reforço aqui um detalhe, porque a gente fala da doutrina espírita, fala muito em Kardec, né? É o grande codificador, mas nós temos que destacar aqui que Jesus, cumprindo sua promessa, estava na direção da equipe de espíritos superiores encarregados de divulgar uma nova doutrina. E a gente nós não podemos esquecer disso. Quem organizou a doutrina espírita foi, né, Jesus e sua equipe. Jesus já começou a organizar isso antes dele reencarnar aqui, tanto que ele falou, vou mandar o Consolador prometido. Então a doutrina espírita é muito maior do que a gente imagina. Não foi Kardec que codificou, né, as leis divinas, falando, é muito maior do que isso, gente. Isso aí foi organizado pelo Cristo, o Cristo que é o Espírito de verdade. Ele organizou tudo isso muito tempo antes. Jesus já existia na sua luz antes do primeiro grão, primeiro átomo da Terra, porque ele que organizou o nosso planeta. Então você vê a grandeza do Mestre e a grandeza da nossa doutrina espírita. É uma coisa muito linda, muito profunda. Vamos lá para o 6 agora, é isso? Não obstante tudo isso, ele continua a enviar mensageiros do bem, que encarnam neste planeta para fazer revigorar sua mensagem de fraternidade, caridade e amor. Não obstante a esse grande amor que esse mestre tem por nós, né? Ele ainda continua cuidando da gente. E isso é uma certeza que a gente tem que ter dentro da gente, né? Quando a gente pensa nesse espírito com essa imensidão de luz e veio por amor, né? Que a gente vem ouvindo aqui ao longo desse texto, ele continua enviando mensageiros do bem, encarnando no planeta. Então, assim, não está tão longe da gente a gente acessar essa oportunidade de crescer, né? E praticar a caridade, colocar o nosso amor em ação, quando a gente pensa, né, que todos nós somos irmãos, que nós somos, estamos aqui nesse planeta, feito por Ele, elaborado, cada detalhe por Ele, e Ele ainda está entre nós. O que a gente está passando para os nossos queridos, para as nossas crianças, né? Falando do Natal, o que a gente está colocando no coração desses serizinhos e dessas pessoas que a gente ama tanto. Natal é todo dia, é quando a gente olha com carinho para o nosso esposo, para o nosso filho, para a nossa família, né? Até mesmo por um animal, por uma planta. Isso é Natal. Natal é nascer. Então que a gente possa, né, nesse mês que a gente sente Ele dentro da gente e a gente dentro dele, como a Luana falou, o colo, né? Jesus está carregando a gente no colo. Então a gente tem que sentir esse calor e passar, não só sentir, mas compartilhar com todos que estão ao nosso lado, com todos que estão ao nosso redor. Vamos chegar lá, né? Devagarzinho, né? É esforço, é esforço. E a última, quem é que está com 7? Célia. Eu queria ter mais papéis para dar, mas... Boa noite. Que cada um faça despertar a semente de amor que jaz latente dentro de si, para que o reino de amor, enfim, se instale na Terra, fazendo com que cada habitante desse planeta viva na plenitude o exemplo de Jesus. A palavra mais falada, né, nessa noite foi amor. Será que a gente tem consciência do que significa esse amor? Talvez não, né? O amor verdadeiro de Jesus, a gente
não tem muita consciência de como é que é esse amor, como se processa. Mas ele diz aqui, esse Cleto Brutis, que nós temos que fazer despertar a semente de amor que jaz dentro da gente. E essa semente de amor é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos exercitando a nossa sementinha. Quando a gente vem para essa casa, é por amor. É por amor a gente, é por amor à casa, é por amor a todos. Quando a gente se dispõe a fazer qualquer tipo de trabalho, é por amor. Quando a gente se cala numa discussão que você não concorda muito, é por amor. Quando você faz uma comidinha gostosinha para sua família, é amor. É o amor que a gente pode fazer, que a gente tem para dar, né? Então, o amor na nossa plenitude são esses pequenos atos do dia a dia, né? São essas coisas que a gente faz assim, até no piloto automático, não percebe, mas no fundo é amor. Quando você se dispõe a ir em algum lugar que você não está com muita vontade, porque mas aquela pessoa te chamou, está precisando de alguma coisa, é amor, mesmo que a gente não tenha nem consciência. É essa semente de amor que foi o exemplo que Jesus deu para a gente. Porque ele não falou de amor, ele praticou o amor. E a maneira que nós, né, ainda dentro da nossa condição de estar nesse planeta aqui, dentro dessa condição, o que a gente pode exemplificar de amor é isso, essas pequenas atitudes do dia a dia, né? É parar e pensar, pô, vou fazer, mesmo que você não esteja muito afim, vou fazer. Isso é amor, é exercitar, é colocar essa semente, que ele também falou para a gente, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, né, nós poderíamos fazer o que ele faz, o que ele fez. E a mesma maneira é isso, se a gente tiver um amor do tamanho de uma semente de mostarda, a gente já está exemplificando o que ele deixou para a gente. Que nessa noite, né, nós possamos levar toda essa energia de amor, principalmente, né, de carinho, de compreensão, de atitudes novas, né, para todo lugar onde nós estivermos, porque durante esse período nós estaremos mais em contato com as nossas famílias, que nós possamos levar essa irradiação de amor para todos eles, do nosso jeitinho mesmo, né? Mas é esse jeitinho que a gente tem, que é o amor que a gente tem, que a gente pode dar. Boa noite. Se nós, nesse momento, tivéssemos a noção do que foi o nosso trajeto de vida até chegar ao dia de hoje, né? Meu Deus do céu, quantas coisas nós passamos, né? Quantas quedas e quantas, né, subidas. E hoje estamos aqui tranquilamente falando de Jesus com muito carinho, com muito amor, tendo consciência que estamos num processo, né, que o processo é muito longo. Vamos ter muitas encarnações e vamos devagar ampliando a nossa capacidade de amar, ampliando a nossa capacidade de sentir a presença de Deus em nossa vida. Tudo é um processo, né? Tudo é esforço, é vontade. Mas podemos começar com pequenas coisas, pequenos trabalhos, né? Pequenas atitudes. Então, mais do que nunca, é orar e vigiar. E é muito mais difícil vigiar. Orar é mais fácil, né? Mas vigiar, prestar atenção do que eu estou falando, o que eu estou repassando, o que eu estou pensando, como eu estou agindo dentro de casa. Será que é a melhor maneira? Será que está na hora de tentar um outro jeito, já que até agora não deu certo? Não sei, a gente vai pensando, né? O importante é nós sermos um instrumento de Deus na Terra, né?
imperfeito, um dia melhor, um dia pior, mas sermos pessoas do bem, pessoas que trazem, né, Jesus no coração. Então, quem tem Jesus no coração, a sua palavra se torna mais doce, mesmo na crítica, mesmo nas lutas, nas dificuldades. O teu pensamento se torna mais limpo. As tuas atitudes, então, elas ganham um brilho diferente. Assim tem que ser, né? Vai ter dias que a gente vai conseguir e tem dias que não. É a nossa dificuldade. Mas nós já encontramos um roteiro, já encontramos o Mestre amado Jesus, né? Que fez toda a diferença nas nossas vidas. E agora eu queria abrir para as pessoas que não leram, alguém que quisesse falar, né? Da sua vivência com Cristo, do seu momento, não é obrigatório, quem quiser, né? Porque aqui é um espaço democrático, onde nós estudamos a doutrina de uma forma muito leve, alegre, consoladora. Então, a gente tem que abrir esse espaço no final do ano, onde estamos fechando todo o ano de estudo, para quem quiser falar alguma coisa, dizer, poxa, valeu, pelo menos. Alguém gostaria de falar, sem se sentir constrangido? Eu sei que falar é às vezes difícil, né? Difícil, né? Quando a gente olha a gente, né, eu também, quando era adolescente, não é imaginar que eu estaria aqui na frente de uma plateia, né, de uma casa espírita, né? E no YouTube, quero nem pensar nisso. Eu era muito, né? Agora já era. Lembrar disso. Gente, como é que pode, né? Mas olha, às vezes a gente vem, né, na adolescência, meio fechadinho, sei o quê, né, para ir segurando as aparas, as arestas, para depois deslanchar, mas deslanchar na legal, né? Eu espero, né? Mas eu, quando eu lembro, né, sempre... Mas até hoje eu sou meio assim, meio coisa, né? Ninguém acredita. Mas... para o mundo, né? Então, a responsabilidade. Então, qualquer um pode chegar aqui e falar, gente. Não tem que ter vergonha, não. Solange, quer falar alguma coisa? Me achará? Fala aí. Ah, quer vir aqui na frente? Vem aqui, vem. Vem cá. A gente não tem muito tempo, mas a gente... Não. Fala pra gente. Essa é uma irmã muito querida. É a esposa do nosso irmão Will. Tem frequentado. Eu não vou falar porque... Vai dar spoiler. Eu queria agradecer, né? Agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade, né? Acho que a gente não... Eu acho que o texto todo... O que ficou para mim, né? O que fica para mim é que a gente tem muitas oportunidades, né? Como foi dito aí, os amigos espirituais, uma pessoa, um texto, um livro, uma música, né? Uma poesia, um encontro com alguém. E tudo isso são chances que eu vejo que a gente, se pudermos aproveitar, a gente tira proveito, aproveitar, tirar proveito, mas parece redundância, mas não. É porque é muita coisa, né, que a gente precisa registrar, pensar, organizar. Então, eu queria agradecer, eu não queria deixar de vir, porque quando eu vinha eventualmente, eu até já partilhei isso com alguém, não sei se... né, Beth, que me dá uma carona de vez em quando. Quando vim eventualmente, eu tinha um tipo de experiência a respeito da casa. E agora que eu venho frequentando mais assiduamente, eu percebo que isso gera uma coisa gerando na outra, vai emendando, sabe? A graça de Deus, óbvio, né? Ela vem circulando mais força do que quando eu vinha só eventualmente. Então, penso que a perseverança, queria agradecer a Deus, então, pela motivação, que eu acho que o irmão motiva a gente ouvir coisas, né,
saber que a gente não está sozinho, que a gente não pensa aquilo só para nós, que aquela experiência não é solitária. Não posso falar muito que eu me emociono. Mas é isso, queria agradecer a vocês, a cada um, né, pela partilha. Oi, gente, boa noite. Bom, falamos de Jesus o tempo todo, né? Falamos de Jesus o tempo todo, o texto é todo focado em Jesus. E tem um trecho do texto, até mesmo que o Ricardo leu, Jesus não escreveu nada. Buda não escreveu nada. Então, todos esses enviados da espiritualidade, Maomé não escreveu nada. Isso veio tudo de forma mediúnica, veio tudo de forma espiritual. Então, o mundo espiritual é muito grande, como disse Solange, é muito antigo. Agora, tem uma outra coisa que eu gosto muito, que eu aprendi. Jesus, 2000 anos depois, é o ser mais presente da humanidade. Todo ser humano conhece Jesus. Talvez alguns não conheçam Buda, talvez alguns não conheçam Maomé, mas Jesus Cristo, todos nós conhecemos. Então é o ser mais presente em toda a humanidade. Esse é o meu relato. Jesus é isso, uma beleza imensa, toda recompensa de um amor sem fim. Jesus é isso, uma nuvem brama, céu de minha alma, é ternura, enfim. Jesus é isso, estrela matutina, luz que me ilumina, um sonho encantador. Jesus é isso, fonte de ternura, lágrima que é pura, paz do meu amor. Bom, depois dessa belíssima canção, vir aqui tem que ser muito corajoso, né? Não, eu só queria registrar um sentimento meu. Sempre quando o tema é Jesus, eu fico muito feliz e muito emocionado e muito satisfeito. Eu sempre me interesso, todo ano a gente fala aqui de Jesus no Natal e é um tema que eu gosto de assistir e ouvir. Por quê? Jesus, há 2020 e poucos anos atrás, não tinha o TikTok, não tinha internet. Com muita simplicidade, ele conseguiu passar a mensagem que hoje perdura e toca nossos corações. Então, com poucos instrumentos, ele conseguiu eternizar mensagens e exemplos que você escutando a história de Jesus e olhando, seja em filme, seja em comentário, você para e se imagina naquele local, foi como seria difícil para mim e como foi fácil para Jesus. Então isso eu acho que nos toca e nos fortalece. Se essa mensagem perdura até hoje, é que nós temos alguma coisa aqui dentro que vai nos fazer ser forte a cada dia. Então esse é um testemunho meu. Muito bom. 2 medalhas de coragem. Cristina quer falar? E ela veio. Fica fria. Boa noite, galera. Jesus é o cara. Muito bem. Lacrou, ele é o cara. Tá bom, cantar junto. Vai cantando com a letra. Chegada de um ser de muita luz.
Esse é o nosso amigo, né? De todas as horas. Que possamos realmente, todos nós aqui juntos, sentir esse abraço de Jesus. Com certeza Ele está aqui recebendo a nossa pequena homenagem, a nossa gratidão. E Ele está derramando nessa semente que todos nós temos no coração um pouco mais de luz, para que essa semente se torne mais forte, né? E nós possamos caminhar melhor na terra. Vamos agora às nossas orações? Vamos. Com mais força, né, da nossa ligação com esse Mestre amado Jesus, nós estamos aqui para orar por aqueles que partiram, que cumpriram a sua missão na terra, e nós temos a certeza que eles estão em algum lugar sentindo e recebendo a nossa prece. Nós os amamos como sempre, sentimos saudade, faz parte da caminhada, a separação sempre é difícil, mas o consolo que nós temos de saber que eles estão vivos, isso é muito legal. Então aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo, aquele filho, nós temos uma família espiritual maravilhosa, imensa, e nós queremos pedir por todos eles, especialmente a nossa irmã Maria José, que há 7 dias desencarnou, que ela seja muito bem recebida no plano espiritual, com muita paz, com muita harmonia, né? Que Jesus possa abraçá-la e levar ela para um lugar muito bonito de recuperação e de paz, né? Como todos aqueles nomes que nós colocamos na caixinha de prece, todos os nomes que fazem parte da nossa vida, do nosso coração, todas as nossas companhias espirituais, todos os espíritos aqui presentes que vieram participar da nossa ceia de Natal. Então, pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Mas não deixeis cair em tentação. Livrai de todo mal, que assim seja. Oração linda, maravilhosa, que essa oração abrace todos esses irmãos no plano espiritual, que Jesus esteja com ele, graças a Deus. Continuando nessa vibração carinhosa, essa energia de Natal, que possa ser distribuída nas irradiações agora para a nossa casa, para que nosso lar tenha uma noite de dia 24, 25 de muita paz com Jesus na nossa casa. Vamos escancarar a nossa porta do nosso lar agora, para que a energia que nós atraímos para cá possa lá entrar e fazer aquela limpeza, né, do ambiente, da egrégora, do miasma, seja o nome que nós dermos, mas que seja feita nesse momento uma faxina espiritual na nossa casa. Nós nos preocupamos muito com a faxina física, importantíssima, mas precisamos fazer a faxina espiritual do nosso lar. E eu peço à espiritualidade dessa casa que leve essa energia bonita que nós atraímos aqui, falando tanto de Jesus, para os nossos lares, pela porta da frente, passando pela sala, pelos quartos, pela cozinha, por todas as áreas, levando um brilho especial para que fique impregnado nas paredes e que as pessoas, quando forem se confraternizar lá ou aonde for, sintam a presença de Jesus. Então, por todos os endereços que nós colocamos na caixinha de radiação, por todos os nossos lares, pela nossa comunidade, por onde a nossa energia humilde possa se espalhar. Muita luz, muita paz, com Jesus, sempre. E queremos pedir pela nossa saúde. Falar de Jesus é falar de saúde, né? Falar das suas orientações é falar de saúde. Pois quando absorvemos os seus ensinamentos, tudo fica mais leve dentro de nós. As coisas que machucam, mas sai logo. Não fica remoendo em nós.
porque temos Jesus num espaço tão grande que Ele não deixa que as coisas ruins continuem dentro da gente, né? Então vamos ampliar o espaço de Jesus dentro de nós, para que possamos sair hoje aqui curados, aliviados de nossas dores. Então é hora da visita médica, é hora de pedir pelaquela pessoa que está em casa, pedindo pelo nosso irmão Luiz, que foi sempre abençoado pela nossa casa, o marido da nossa irmã Adriana, que está aqui hoje, agradecendo o apoio da espiritualidade. Então nosso irmão Luiz receba o carinho, né, dessa equipe médica da casa. E todos nós que aqui estamos, todos os endereços que nós colocamos, o nome das pessoas, vamos deixar 1 minuto para a gente mentalizar aquela pessoa especial que precisa de carinho de Jesus. Vamos imaginar ela do lado de Jesus? Vamos? Todos recebam o abraço de Jesus, graças a Deus. Que as águas do ambiente sejam fluidificadas, que os nossos irmãos que estão pela rua, hospitais, asilos, orfanatos, sejam ajudados. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré, e as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Uma tarde linda de primavera, outros mais prodígios ele fizera na cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou junto ao lago azul de Genezaré. Caridade, amor, bondade, luz, verdade, fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é sempre o nosso irmão querido de todas as horas, o nosso irmão mais velho, que não esquece de nós de jeito nenhum. Graças a Deus. Vamos ao passo, então, agora? Muito bem. Vamos receber mais esse carinho do plano espiritual. Falamos de Jesus, temos que falar na mãe dele, Nossa Senhora, né? A nossa amiga querida também, que ele deixou para a gente como mãe de todos nós, né? Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade, aqui na terra onde andamos ao léu. Fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois
sois a rainha do céu. Ave Maria. Mãe Santíssima, nosso agradecimento também. Que a sua energia maravilhosa, amorosa, ilumine a nossa mente, reequilibre as nossas energias, reequilibre os nossos centros de força, para sairmos daqui hoje com muita alegria, com muita paz. Obrigado por todo esse carinho, essa espiritualidade tão maravilhosa que durante todo o ano cuidou de nós. Nós nem imaginamos o que eles fizeram por nós, mas fizeram. Estavam sempre ao nosso lado. Agradecer ao Urubatão, Tupinambá, Joana d'Arc, a todos os amigos espirituais que nos acompanharam, os nossos anjos da guarda que nos deram força de chegar aqui. Agradecer a diretoria da casa, né, que fez o que pôde, né, o que foi possível para a nossa casa com muita dedicação, né? Pedimos que essa luz imensa se espalhe em torno de nós, para a nossa comunidade, os nossos lares, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil, a nossa terra escola querida. Lembrar que no dia 2 de janeiro já estamos de volta, a casa vai ficar fechada, do dia 19, dia 2, retorna aos trabalhos, tá? Normalmente, ok? Contamos com a presença de todos, né? Lembramos que vocês se organizem, né? Procure se informar sobre estudo, isso é muito importante, tá bom? A gente vai divulgando isso tudo aos poucos. Gente, não poderia faltar a música que a gente bota todo ano, né? É preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta, chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão, estendendo a mão. Só o amor, tudo que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Se você for capaz de soltar a sua voz, pelo ar como prece de